Um, dois, três e... Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao módulo 15, aula sobre o continente asiático. Como essa aula é um pouco extensa, tá? São 20 páginas, eu vou dividir esta aula em duas partes, ok? Para que não seja uma aula tão corrida, né? Colocar tudo isso nesse pouco tempo de aula, então eu vou fazer em duas partes. Uma entra hoje, né, na aula dessa quarta-feira, dessa quinta-feira, e a outra aula na segunda-feira a gente continua, a gente termina esse assunto aí, tudo bem? Lembrando a vocês que a partir do retorno, né, na primeira semana de agosto, as aulas voltarão ao horário normal, ou seja, de 7h15 da manhã até as 12h35. Vocês já devem estar sabendo disso, é só para reforçar. Então, essa aula entra hoje, né, no dia que vocês estão vendo aí, quinta-feira, e vai ter a parada do recesso, uma semana, um descanso, e depois a segunda parte vem na primeira semana de agosto. Tudo bem? Então, estamos falando então do continente asiático. Eu recomendo vocês darem uma lida nesse texto de abertura, né, quando a China dominou o mundo, que eu achei fantástico essa matéria, que isso aqui foi do um jornal, né, do Estadão lá de São Paulo, em 2011, mas é bem atual esse assunto, né, que é a posição da China perante o mercado internacional, né, como que são as artimanhas, como é que é a relação, né, da economia chinesa com a economia mundial, a relação da própria China, né, no mercado internacional, como é que ele faz um comparativo com os Estados Unidos, né, mostrando que os chineses querem estar no meio, mas não querem ser vistos, né, como agentes dominadores do comércio internacional, como os Estados Unidos sempre quis, né, que houvesse as mudanças, e muito pelo contrário, os chineses não querem isso, né, os chineses querem adaptação, né, eles querem se dar bem, não quer criar regra, como os Estados Unidos sempre criou regra, de fazer com que o mundo se americanizasse, né. Não, os chineses não querem isso, é muito pelo contrário, os chineses vão até se preocupar se o mundo quiser ser chinês. O que eles querem realmente é continuar ganhando com as regras que existem. Então, esse mercado, né, que está tão castigado pelos europeus, pelos estadunidenses, a gente vê aí que os asiáticos estão tendo uma força muito maior. E quando eu falo asiáticos, eu não falo só a China, né? Entra nesse contexto aí, você tem aí o Japão, você tem a Coreia do Sul, né, com uma força muito grande, você tem Taiwan também, que estão num ritmo muito frenético de crescimento, a própria força ainda que a Rússia ela ainda tem, né, ela ainda tem um grande leque de oportunidades pela frente aí. Isso sem contar a Índia também, né, com seus 1.300.000.000 de habitantes, que com certeza daqui a pouco vai estar passando a população chinesa, e como é que dá a essa parte do mundo uma importância tão grande assim, né? Então, estudar o continente asiático é primordial para a gente poder olhar para o futuro e ver que desse cenário, né, internacional aí, de economia internacional, o mundo está se voltando, né, muito mais para os asiáticos do que aquelas mesmices, né, da Europa. Ainda tem aquela questão da maneira de viver, né, do modo de vida, do estilo de vida, ok? Mas economicamente falando é um continente que já está cheio de problemas, né, visto aí a crise econômica de 2008. Então vamos já entrar aqui. Aqui temos um pequeno texto aqui embaixo, né, de abertura, mostrando aqui que
É o maior continente da Terra, com certeza, né? Com uma grande parte da população mundial está situado ali. Não esqueçam que 2 dos mais populosos países, a China e a Índia, está ali, né? Então, só aí nós já levamos aí para mais de 1/3 da população mundial, aquela região ali do sul e sudeste da Ásia também. Geralmente a Ásia é dividida em 4 sub-regiões, conforme está o mapa aqui embaixo, e que nesse contexto dessa aula, desse módulo, não vai ser falado sobre a região do Oriente Médio, né? Aqui no mapa você pode ver que essa parte roxa que está aqui, que é a região do Oriente Médio, dentro desse módulo não vai ser falado, vai ser visto num outro momento. Então nós temos aqui a parte da Ásia Setentrional e da Ásia Central, basicamente formado aqui pela Rússia e dos países que faziam parte, né, da União Soviética. Nós vamos ter a região do Extremo Oriente, né, que seria então países como a China, a Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e Taiwan. Temos aqui o Sul e Sudeste Asiático, então nós temos aqui países como a Índia, Paquistão, né, você tem Bangladesh, Butão, Mianmar, Laos, Tailândia, Vietnã, Camboja, a Malásia, né, toda essa região aqui, as Filipinas, que compõem essa parte do globo. Aproveitando esse mapa que está aqui, a gente pode perceber, né, que o continente asiático ele tem terras dentro do círculo polar, né, a Rússia tem essa parte aqui, toda essa região aqui que é congelado, né, a Sibéria, a região da Sibéria soviética. Nós temos a China, um território gigantesco também, não esquecendo que a China é o 3º maior país, depois do Canadá, então seria a Rússia, e que mesmo com a fragmentação da antiga União Soviética, a Rússia continuou sendo o maior país do mundo, aí seguido de Canadá, e em terceiro nós temos aí a China, né? Então temos também regiões dentro da faixa tropical, né, como é o sul e sudeste asiático aqui, ó, grande parte, maior parte do sul e sudeste da Ásia, fazendo com que o continente asiático se espalhe tanto pelo hemisfério setentrional, ou seja, hemisfério norte, quanto hemisfério meridional, que é o hemisfério sul. Tá? Mas está completamente no hemisfério oriental, não tem terras no hemisfério ocidental, como tem o Brasil, né, como tem o Canadá, como tem a América, enfim, e tem uma pequena parte da Europa também. E aí nós começamos aqui como o maior deles, né, que é a Rússia, que é a famosa herdeira aí da política, né, da força política, da força militar da antiga União Soviética. Então, a maior parte, mesmo com a fragmentação da União Soviética em 15 repúblicas, a principal delas, a Rússia, ainda detém aí a maior parte territorial aí, tá? Então ela preserva aí grande parcela do território ainda com eles. Não tiveram, lógico, teve algumas tentativas de independência de algumas repúblicas e que os russos conseguiram manter sob os seus domínios, e a gente provavelmente mais à frente vai estar alguma coisa em torno disso aqui. Por causa do seu passado geopolítico, os russos permanecem com uma potência militar nuclear. No plano econômico, o país se sobressai na produção de hidrocarbonetos, com destaque para o petróleo e principalmente para o gás natural. O foco econômico, fundamentado no setor de base, não elevou a economia russa ao mesmo patamar de sua influência geopolítica, ou seja, né, a influência geopolítica da Rússia é bem acima do que a sua força econômica, mas, né, não podemos também deixar falar que eles não têm força. Tem, mas não chega nem perto da força geopolítica que tem, já que essa força geopolítica ela vem muito mais daquela questão militar, né, da força militar, da força nuclear. Aproveitando essa parte que eu falei sobre
a produção de hidrocarbonetos, uma coisa a gente não pode esquecer, né? É o fato da Rússia ser uma grande fornecedora de gás natural, principalmente naquela região ali, né, da Ásia e também para alguns países da Europa, principalmente países da Europa Ocidental, da Europa Oriental. Isso faz dela um país que ele é extremamente importante para os demais. Por quê? Por causa da questão do fornecimento do gás natural. O gás natural, ele é responsável pela calefação, ou seja, muitas casas usam aquecedor no seu interior. Nós aqui, né, na região tropical, todo mundo aqui quer ter um ar-condicionado em casa, mas eu garanto para vocês, ninguém vai morrer se não tiver o ar-condicionado. No caso de muitos países, muitas regiões, tanto da Ásia quanto da Europa Oriental, se não tiver o aquecedor, se não tiver a calefação, aquelas pessoas vão morrer sim, vão morrer de frio. Quando chegar o inverno rigoroso, essas pessoas morrem. Então a gente começa a entender a força, né, com que a antiga União Soviética, a força como a Rússia, ela tem sobre essas regiões, né? É o poder da vida, vamos dizer assim, já que o gás natural que é usado vem, né, das reservas da Rússia. Consequências da fragmentação da União Soviética. Não podemos deixar de falar da força que foi a URSS. Foram quase 70 anos de União Soviética, já que ela foi formada em 1922 e acabou em 1991, né? Muito pouco, 70 anos. Aquelas repúblicas, elas acostumaram a viver uma dependendo das outras, porque era um país agora, né? Agora não, do 22. Então, quando acontece a fragmentação, né, dessas 15 repúblicas, fica uma coisa meio que capenga, vamos dizer assim, porque elas estavam acostumadas a fazer negócios juntas e agora ficou cada uma para um lado, né, separado. Então vai ter problemas, você vai ter questionamentos, principalmente daqueles que não eram a favor dessa ruptura, né, dessa fragmentação. Né, você tem os movimentos nacionalistas, você vai ter uma população que estava acostumada, né, com o governo resolvendo os problemas sociais, e com a fragmentação isso vai diminuir drasticamente. Então as pessoas vão ter saudade daquela época do socialismo. Então você vai ter movimentos pró-nacionalistas. Então a própria figura do presidente da Rússia, né, o Vladimir Putin, é a prova do que eu estou falando. O Vladimir Putin era militar da antiga KGB, que era a Polícia Secreta Soviética, e que está aí, ó, presidente, né, ele teve um mandato, saiu, colocou uma pessoa de confiança dele, depois ele voltou, mexeram na Constituição e fica lá. Ou seja, a população gosta daquele regime de austeridade, né, que os soviéticos, que os russos têm. Vamos lá. Então, as consequências. As principais tensões geopolíticas que envolvem a Federação Russa se relacionam ao processo de fragmentação da antiga União Soviética. A diversidade étnica, religiosa e política presente nos territórios soviéticos foi historicamente contida e apaziguada por meio de violenta repressão contra os separatismos internos, ou seja, né, uma mistureba danada, uma grande pluralidade étnica que acaba virando um barril de pólvora. Então, se você não tiver uma força maior para conter esse ímpeto, né, para conter esses conflitos étnicos, não tem como. Então é até estranho, né, você falar em apaziguar por meio de violenta repressão. Então faz-se isso, essa repressão, para que não descambe para uma guerra civil. Após o fim da União Soviética, diversos movimentos nacionalistas começaram a eclodir em diferentes fronteiras russas. Sim, porque quando essa grande pluralidade étnica percebeu que houve essa fragmentação, né, esse processo de independência de algumas repúblicas,
É claro que outras repúblicas também iriam querer essa independência. Só que os russos, né, em algumas regiões ali, os russos não abririam mão daquelas regiões que, quer seja por questões estratégicos-militares, de posicionamento, de localização, ou então pela parte econômica também. De repente, em algumas repúblicas, você tem ali uma reserva mineralógica, né, carvão, ferro, ou então são regiões por onde passam oleodutos tão importantes, oleodutos, gasodutos tão importantes para a economia russa. Então, é claro que aquelas regiões ali, né, o governo da Rússia não daria a independência. Então, a gente vê esses conflitos por causa dessas questões separatistas acontecendo. Quando se trata de um território russo que busca sua independência, a tradição repressiva costuma se manter. Um grande exemplo dessa situação é o território muçulmano da Chechênia, que tentou se tornar independente de Moscou e foi alvo de violentos conflitos durante os anos 90. Né? Então, essa região que fica aqui junto ao Mar Negro, é uma região por onde passam esses dutos, né, de petróleo, ligando essa região que vem do norte, né, que vem da Rússia, que chegam até ao Mar Cáspio e até ao Mar Negro. Então, esta região aqui, né, teve independência, essa aqui do Azerbaijão, da Armênia, da Geórgia, mas essas que vocês estão vendo aqui em cima, né, a região do Daguestão, da Chechênia, da Ossétia do Norte, elas também queriam essa independência conforme as outras conseguiram. Então, a gente vê esses conflitos acontecer aqui. Não só aqui, mas em outras regiões também, como é o caso da região da Crimeia, na Ucrânia. Tá? No entanto, nota-se que movimentos separatistas que ocorrem nas ex-repúblicas soviéticas, como no caso da província ucraniana da Crimeia, vêm sendo frequentemente apoiados pela Rússia, que deseja ampliar sua influência geopolítica sobre essas áreas. Em alguns casos ocorre até mesmo a reanexação do território. Por quê? Porque essa região da Crimeia, cadê? Está aqui, ó. Essa região aqui da Crimeia pertence à Ucrânia, mas a Rússia quer que a Crimeia seja anexada a ela. Não esqueça que a Ucrânia pertencia à antiga União Soviética, certo? Houve independência, mas também, como a região da Crimeia faz parte da Ucrânia, existe uma coisa que explica muito bem o porquê da Rússia estar apoiando tanto esse movimento de separação da Crimeia. Porque quando vocês olham esse mapa aqui, percebam que mais de 50% da população que vive na Crimeia, ela é daqui de russos. Então eles querem independência para quê? Para se anexar à Rússia. E é lógico que para a Rússia seria extremamente importante, porque seria uma área muito maior, né, nesse contato que eles têm com o Mar Negro. Aqui, se eu não me engano, na região da Crimeia, existe a base naval de Sebastopol. Eu acho que é esse o nome. Não sei se tem escrito aqui em algum lugar. Não tem, não. Tem aqui sim. Tem aqui um quadro da Crimeia. Deixa eu ver se fala das... Não tem. Mas é a região de Sebastopol. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu procurar aqui. Vamos abrir uma página aqui. Vou botar Sebastopol. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a base de Sebastopol. É isso mesmo. Tá aqui, ó. Espera um pouquinho. Vou abrir. Essa aqui é a região da Crimeia.
vendo? Essa parte aqui, ó, é a região da Crimeia que a Rússia, que está aqui do lado, quer. Então, quando houve, né, as manifestações da Crimeia para que acontecesse a independência da região em relação à Ucrânia, aqui em território russo, o que a Rússia fez? Ela posicionou tanques. Deixa eu ver se a gente consegue achar aqui alguma foto relacionada. Ó, essa aqui aqui que fica a base naval de Sebastopol, mas eu não quero mais ver isso aqui, eu quero ver fotos, imagens. Deixa eu botar aqui tanques em... não. Tanques russos na Crimeia. Vamos ver se aparece alguma coisa. Tanto que está aqui, ó, diversas tanques russos atacam base aérea ucraniana na Crimeia. Isso aqui já é em relação a isso, sim. Deixa eu abrir. Vamos ver se eu consigo abrir. De repente eles vão bloquear porque é da Veja. Não bloquearam não, tá vendo? Olha essa matéria aqui, ó. Pessoal, vocês têm que buscar tudo que puderem, tá vendo? Até que ao longo da última semana, depois do presidente russo Vladimir Putin assinar um documento anexando a Crimeia ao seu país, cresceu a pressão sobre os militares ucranianos para que deixassem as bases na região. Isso não aconteceu não, tá? Por quê? Olha o que a gente está falando aqui, da Rússia, né, tomar conta da Ucrânia. Por que eles fizeram isso? Porque, como eu falei, como a maior parte da população da Ucrânia, da Crimeia, é russa, o Vladimir Putin fez isso dizendo que estava protegendo os russos. Só que tem um problema, né? Você está invadindo a questão de soberania da Ucrânia. O problema de independência é a Ucrânia que tem que resolver e não a Rússia, já que a Crimeia faz parte da Ucrânia. E até hoje isso não aconteceu, né? Teve pressão internacional, principalmente da ONU, e a ONU começou a criar empecilhos, né, com questionamentos até de embargo comercial com a Rússia. E aí a Rússia acabou recuando, retirando isso aí. Tanto está aqui, ó, o referendo que embasa a anexação da Crimeia à Rússia foi considerado ilegal pelos Estados Unidos e União Europeia, que implementaram sanções contra o regime de Moscou. Então, né, acabou as tropas russas saindo, se retirando da região ali, porque só retirou também porque teve essa pressão internacional para que eles se retirassem, tá? E aqui nesse quadro aí, vocês dêem uma lida aí que vocês vão ver direitinho sobre essa questão da Crimeia, mas basicamente é isso que eu falei para vocês. A região é uma região importante do ponto de vista geopolítico, né, a localização, e aí a Rússia apoiou a tentativa de independência dos russos que vivem na Crimeia em relação ao governo ucraniano, mas isso não foi à frente, beleza? Índia. Aqui nós estamos falando basicamente, né, um pouquinho dos principais países, não é uma aula sobre a Rússia, sim uma coisa básica. É a mesma coisa a Índia. Segunda maior população absoluta do mundo, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Tá? Então, temos aqui 30%, apesar de corresponder a uma taxa relativamente baixa, aproximadamente 30% total, a população urbana indiana equivale a quase 2 vezes a população do Brasil, né? Então, por mais que 30% da população vive na área urbana, tá, mas 30% da população do Brasil já é 2 vezes mais que a população
perdão, 30% da população da Índia é 2 vezes maior que a população do Brasil. Os destaques atuais da economia indiana estão em setores associados à tecnologia avançada, como informática e eletrônica, principalmente na cidade de Bangalore. A cidade de Bangalore é conhecida como se fosse assim o Vale do Silício indiano, vamos dizer assim, já que tem o Vale do Silício nos Estados Unidos. Essa região de Bangalore e as cidades adjacentes, né, da região metropolitana dela, seria esse também Vale do Silício indiano, né? E também a indústria farmacêutica. Um amplo projeto de qualificação profissional associado a intercâmbio de indianos pelo mundo atraiu empresas estrangeiras e consolidou o desenvolvimento industrial desses setores no país. Muitos indianos foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, trabalharam, se qualificaram, retornaram e fizeram com que aquela região ali fosse uma região de grande atração por parte aí, principalmente aí de indústrias ligadas à área tecnológica. Outro fator que colaborou para o processo de instalação de empresas estrangeiras no país foi a questão linguística. Sim, né, não esqueçam jamais que a Índia foi colônia britânica, então o inglês ali se difundiu com bastante maestria, né? Então o inglês é a segunda língua oficial do país, o que facilita a sua inserção no mundo dos negócios. Um dos setores beneficiados com essa proximidade linguística é o setor de teleatendimento do país, que presta serviços a empresas estrangeiras. Então você, por exemplo, você está na Europa, por exemplo, você liga e quem vai te atender de repente é um indiano que está falando inglês, e a gente sabe muito bem que isso acontece. Aqui no Brasil você vai ligar para uma operadora de telefonia, por exemplo, para a Oi, e aí quando você conversa com a atendente, você sente, né, naquele sotaque carregado, que a pessoa de repente está na Bahia, de repente a pessoa está no sul do país, justamente para você perder meio que aquela noção de contato, né, com a pessoa, porque de repente você está vendo que é uma pessoa da Bahia que ela está tentando resolver um problema seu aqui no Rio de Janeiro. Isso já é feito de propósito, tá? Não é à toa não. A língua predominante na Índia é o hindi, mas existem também dezenas de outros idiomas e dialetos também no território indiano. Em termos religiosos, 79% dos indianos professavam hinduísmo em 2015. Em segundo lugar, apareciam os islâmicos, com 14,2% da população, e que chegavam a predominar em algumas regiões da Índia, seguidos por diversas minorias como cristãos, sikhs e budistas também. Uma característica da religião hindu que influencia bastante a organização social do país é a sua hierarquização em castas, né? As castas são como se fossem classes sociais e que, segundo, né, a tradição hindu, essa divisão seria fruto aí da religião, tá? Do Deus, né, do chamado Deus Brahma. O Deus Brahma, que é o Deus responsável pela criação, segundo a religião hindu, tá? E aí vem essa questão muito dessa questão da mobilidade das castas. Você não pode passar de uma casta para outra, ou seja, um indivíduo que nasce numa casta, ele vai ficar ali até ele morrer, né? Se ele está numa casta, se ele nasceu numa casta baixa, ele dificilmente ele vai ascender, ou seja, ele vai subir socialmente, tá? E mesmo que esse sistema de castas já esteja abolido por lei, né, que desde a sua independência em relação à Inglaterra, a Índia aboliu a lei que era das castas. Mas uma coisa é você abolir por lei, a outra coisa é você abolir dentro das pessoas. Não é tão fácil assim, né? A lei contra a escravidão já foi desde 1888, mas pergunta a vocês, o preconceito não está aí até hoje? Né? Então
Tirar daqui é mais difícil, principalmente onde? Principalmente nas regiões mais do interior. Mas nos grandes centros é fácil, né? A população tem mais cultura, tem mais acesso à cultura internacional, então isso muda com maior velocidade. Mas aquelas pessoas que moram naquelas comunidades mais no interior do país, isso aí demora muito mais e não sei nem se muda alguma coisa, tá? Então aqui estaria, né, quais seriam essas castas. Então esse boneco aqui está representando o deus Brahma, que da cabeça, né, da inteligência, da boca do deus Brahma, tem nada a ver com cerveja, pelo amor de Deus, sairiam somente palavras sábias, né, palavras de muito poder. Então da parte da cabeça, né, desse criador do deus, sairia logicamente a classe mais alta, que são os Brahmanes. Quem são os Brahmanes? São sacerdotes, representando a classe mais elevada da sociedade, oriundos da cabeça do Deus Criador. Então tá ok. Abaixo da cabeça, ou seja, dos braços fortes de um Deus, só pode sair o quê? Só pode sair os guerreiros, né? Então seriam os Kshatriyas, que são guerreiros, donos do poder político, criados a partir dos braços de Brahma. Então você tem a ordem política. Nossa, isso aqui é muito de controle, né? Você tem os sábios, os políticos, né? Então aqui nos Kshatriyas você vê tudo, você vê desde de políticos até chefes militares, tá? Abaixo das pernas sairia os Vaisyas, ou como vocês podem encontrar também, Vaishyas com X. Quem são eles? São os comerciantes, camponeses e artesãos, representados pelas pernas de Brahma, pois movem a sociedade. Então reparem que é bem uma questão de... Nós temos a cabeça pensante, os braços fortes dos guerreiros políticos, as pernas que sustentam grande parte do que está acima, entende? E nós teríamos os pés. Quem seriam os pés? Seria a população que trabalha, né? Os operários, seriam os Sudras, que seriam esses servos que estão suportando todo o peso que está em cima. Mas existe ainda uma classe que não teria saído de nenhuma parte do deus Brahma, que são os chamados párias, né? Os párias, ou como na novela Caminho das Índias foi referido, né? Eles foram chamados de Dalits, que são quem? São aquelas pessoas completamente marginalizadas pela sociedade, que a elas caberiam os serviços mais inglórios, né? Mais horríveis possível, como trabalhar de coveiro, trabalhar de lixeiro, trabalhar limpando vestes sujas de sangue, né? Então seriam essa classe dos impuros, que seriam os párias, que não seriam uma classe, mas que ao mesmo tempo também né? Já que as castas sairiam das partes do Deus, os párias estariam abaixo do pé do Deus, seriam, como na própria novela eles falavam, né? É a poeira, vocês são pó, em cima de vocês é o piso. Mas que, se a gente olhar, não deixa também de ser uma casta, né? Só não saiu do Deus. Então aquela história, se você desculpa, se você nasceu numa casta, você não migra, você não tem essa mobilidade de você ir para outra casta, tá? Aqui nós temos um cartaz, né, de filme aqui. Uma grande marca da Índia é o cinema indiano, né? Depois dos Estados Unidos, quem mais produz filmes é a famosa Bollywood, né? Filmes, eu acho que são, eu não vi ainda, mas eu tenho quase certeza que Bollywood produz mais filmes que Hollywood, tá? Filmes de tudo quanto é tipo, tá? Mas tem filmes bons também. Estão melhorando, mas eles produzem muito, né? A Índia é o maior produtor, por exemplo, de software, né? De programas de computador do mundo. Olha que loucura isso.
Como podemos observar, analisando a questão das castas, a sociedade indiana é marcada por uma série de singularidades culturais. A produção cinematográfica é um dos destaques culturais e econômicos do país, que realiza mais de 1000 filmes por ano, colocando a Índia entre os maiores produtores do planeta. O setor é uma enorme fonte de emprego e renda do país, sobretudo em razão do grande mercado interno, ou seja, é como eu sempre falo, né, tanto a Índia quanto a China, com seus 1 bilhão e carqueirada aí de pessoas, eles têm mercado consumidor para os produtos deles. Nós aqui nós temos 203 milhões de habitantes, tem 300 e poucos milhões os Estados Unidos. Vocês acham que isso é muita coisa? É muita coisa, sim, o país é um país populoso. Mas de que vocês chamam de 1 bilhão e 300? Então eles têm potencial, eles têm população para comprar os produtos deles. Imagina a China, nessa grande quantidade, muita gente fica assim, nossa, quanto telefone diferente a China tem, quanto vocês acham que é muito? A população deles é gigantesca. Nós temos uma população de 200, quantos telefones, marca de telefone nós temos? Eles têm a população de 1 bilhão e 300, ou seja, 1 bilhão e 300, são só 6 vezes mais do que nós temos aqui. Então é só você multiplicar 6 vezes mais aí o número de marcas de telefone que nós teríamos. Aí você fala, sim, pode ser. Entendeu? Então, eles têm mercado consumidor para isso aí, com certeza. Apesar da diversificação produtiva e do crescimento econômico, é importante ressaltar que a Índia ainda enfrenta desafios no campo social. Sim, com certeza, né? Tem muita pobreza lá. Algumas regiões possuem níveis de desenvolvimento humano extremamente baixos, desemprego elevado, falta de saneamento básico, analfabetismo, etc. Muitas áreas rurais apresentam problemas mencionados acima. Porém, o crescimento urbano do país foi muito rápido, gerando problemas também nas cidades. Os grandes contingentes populacionais vindos do campo passaram a se concentrar nos centros urbanos, cujo crescimento não foi acompanhado de investimentos suficientes em infraestrutura, gerando intenso processo de favelização, trânsito caótico, entre outros problemas. Parece que nós estamos falando de uma cidade no Rio de Janeiro, de São Paulo também, né? Ou de outra grande metrópole brasileira. Esses contrastes revelam a complexidade desse gigante asiático, problema que inerente a todos eles. Temos aqui uma figura, né, de um dos homens mais célebres da humanidade, o senhor Mahatma Gandhi, né, Mohandas Gandhi, que era um advogado e que lutou bravamente aí pela independência da Índia em relação ao Reino Unido, né, à Inglaterra. Ao longo do século XIX, o Império Britânico dominou uma região conhecida como Indostão, que abrangia territórios que iam além dos atuais limites indianos, ou seja, o que hoje é a Índia, e mais de um pouco era o que era formado o Indostão. Objetivando a exploração das riquezas naturais da região, os britânicos submeteram os sistemas produtivos locais a seus interesses, tanto na produção primária como na industrial, com destaque para o setor têxtil. Não esqueçam jamais, né, que no século XVIII, no século XIX, o século XIX começa quando? 1801 e vai até 1900. Então, entre 1801 e 1900, não esqueça que nós tivemos a América com seu processo de independência. Não, concordo? Nosso país é aqui em 1822. Mas aí o que eu estou querendo linkar? Os Estados Unidos, né, chega para lá nas potências europeias, com a doutrina Monroe, América para os americanos, não esqueçam. Então, Inglaterra, França, num primeiro momento até olharam para cá, mas depois já não vamos para lá não, porque aquelas colônias espanholas e portuguesas estão em processo de independência, e os Estados Unidos agora vai proteger o quintal deles, vamos dizer assim. E aí passaram a olhar para a África e para a Ásia, principalmente nessa região que nós estamos falando agora. Tá? Para quê? Para poder fornecer matéria-prima para as indústrias que já estavam acontecendo na Europa.
O movimento popular de boicote aos britânicos, a partir da década de 1920, foi liderado por Mahatma Gandhi e fundamentado na desobediência civil e na resistência pacífica. Nada de guerra contra o Reino Unido, contra os ingleses. E sim, boicote, vamos boicotar os produtos deles. Após a insistente resistência que perdurou por décadas com greves e manifestações civis, a independência da região foi negociada e concedida em 1947. Não esqueçam que aí pesa bastante uma coisinha chamada Segunda Guerra Mundial. Tá? Que com o fim da Segunda Guerra Mundial, o que nós tínhamos agora? Nós tínhamos um mundo polarizado entre os Estados Unidos e pela União Soviética. E por que esses países, junto com a Inglaterra, França, Brasil, lutaram contra a Alemanha, Itália e Japão? Porque eles estavam dominando o território dos outros. Ok, e o que a Inglaterra estava fazendo na Índia que não era a mesma coisa que os alemães fizeram? Então, houve uma pressão muito forte, principalmente pelos Estados Unidos e alguns países da Europa também, para que a Inglaterra desse independência aos indianos. Porque se não desse, seria muito fácil a União Soviética, na época, começar a apoiar essa independência. E aí, se isso acontece, nós teríamos um país com seus 1 bilhão e poucos milhões de habitantes, que muito provavelmente se tornariam socialistas. E isso era tudo que os Estados Unidos não queria de forma alguma. Essa aqui é a região do chamado Indostão, toda essa região que vocês estão vendo, e com a independência houve a criação do Paquistão e de Bangladesh, que antes de se tornar Bangladesh era também chamado de Paquistão Oriental. Nós tínhamos Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. No processo de independência, o território do Indostão foi dividido em 3 países distintos, seguindo um critério étnico-religioso. Os hindus passaram a controlar a União Indiana, que é a atual Índia, enquanto que os muçulmanos se concentraram no Paquistão Ocidental, que hoje é chamado de Paquistão, e também no Paquistão Oriental, ou seja, botou um pouco para cada lado, que hoje é conhecido aí como Bangladesh, tá? Países de maioria muçulmana. Aqui nessa região, bem ao norte da Índia, tem a região da Caxemira, que é uma região que estava tendo muito conflito, porque era uma região indiana, mas que tinha uma grande parcela de população muçulmana. Então, eles queriam uma independência da região da Caxemira para que ela fosse anexada ao Paquistão. E isso aí, aquela região ali, hoje você tem administração não só de indianos, mas de paquistaneses também e de chineses também, que tem pedaço da China na região ali. Tensões geopolíticas. As principais disputas territoriais envolvendo a Índia na atualidade estão relacionadas às discordâncias em relação à divisão do Indostão. Os 2 principais conflitos envolvem interesses políticos e territoriais da Índia e do Paquistão, que estimularam os países a desenvolver projetos militares nucleares na época da Guerra Fria. Então é um problema sério. Nós estamos falando de países religiosos, com muita força religiosa, e que os 2 têm armas nucleares. Já pensou se a emoção fala mais alto que a razão? Apesar de as tensões no século XXI terem diminuído, o componente nuclear torna a região uma constante ameaça à estabilidade da geopolítica local e global. As 2 áreas historicamente disputadas envolvendo domínios indianos estão situadas nas regiões da Caxemira e também do Punjab. A região da Caxemira, que é essa que eu falei, é uma área de tríplice fronteira com a Índia, Paquistão e China, onde vivem mais de 15 milhões de pessoas, das quais quase que 80% são muçulmanos, por isso que eu falei a força que eles têm para poder
ficar reivindicando essa independência, e 18% de hindus, além de diversas minorias. Considerando o critério étnico-religioso utilizado para a divisão do Hindustão, a tendência seria a formação de um Estado independente ou sua integração ao Paquistão. Porém, a região tem parte do seu território dominado pela Índia. De acordo com os dados de 2015, os territórios da Caxemira, dominados pela Índia, são os mais heterogêneos e possuem maioria islâmica entre seus 12 milhões e 541 mil habitantes. Muita gente, né? Uma região pequena, dentro do contexto do território da Índia, mas que tem uma população imensa. A porção paquistanesa abriga 3 milhões e 450 mil habitantes, também de maioria islâmica. Todo esse complexo cenário ao longo das últimas décadas sofreu com tensões envolvendo os interesses de ambos os países e de grupos locais que apoiam a independência. A porção chinesa é formada por cordilheiras predominantemente inabitadas, que é essa região que vocês estão vendo aí, né? Aqui ao norte, essa região que está toda traçada, que está maior aqui. Então repare, uma parte controlada pelo Paquistão, outra parte controlada pela Índia, e essas duas partezinhas aqui que são controladas pela China. Tá? Então, tanto a região da Caxemira como essa região do Punjab, que também são áreas de conflitos. Para a gente fechar aqui essa região, ó, outra área de território indiano, onde já houve tensões geopolíticas graves, é a região do Punjab. Assim como a Caxemira, também se trata de um território na fronteira com o Paquistão. No entanto, essa região aqui, se na região da Caxemira você vê conflitos entre hindus com muçulmanos, na região do Punjab já é com outra etnia. Tá aqui, ó. No entanto, o predomínio é de indivíduos que falam a língua Punjabi e que se dividem predominantemente entre fiéis do islamismo, do hinduísmo e do sikhismo, né, que são os Sikhs, os famosos Sikhs. E aí dá uma lida aqui também, nesses Sikhs aqui, que é para vocês entenderem um pouco mais, né. Ali é um paiol de pólvora, vamos dizer assim, né. Eles têm características, como se fosse uma mistura, né, um sincretismo ali. Você tem hindus, tem muçulmanos, e os Sikhs seriam quem? Seriam uma religião que tem características hindus e características muçulmanos, né? Seriam, sei lá, como é que eu não poderia o nome, um hibridismo, sei lá, entre essas duas religiões que tem aí, né? A província é uma das áreas mais ricas da Índia, com uma população de aproximadamente 132 milhões de habitantes, e mais de 70% desse contingente encontra-se concentrado no Punjab paquistanês, que eu acho extremamente curioso, né? Você fala 132 milhões numa regiãozinha dessa aqui, pequena como o Punjab. Aí quando você pega esses mesmos 100 e poucos milhões de habitantes, é a população do Japão, por exemplo, que não chega nem aos 132, deve estar em 120 por aí. Embora o Punjab predomine nas porções paquistanesa e indiana, do ponto de vista religioso, há predomínio quase absoluto de muçulmanos na porção paquistanesa, enquanto 60% da população indiana segue os preceitos da religião Sikh. Apesar de ter o pacifismo como marca filosófica, os Sikhs demonstram grande revolta por sofrerem a imposição de leis e valores culturais do hinduísmo e do islamismo, né? Eles querem a deles próprios. Nos anos 70 foi iniciado um movimento político pela formação do Khalistão, um estado Sikh independente. Então, olha aí, né, os Sikhs também querendo ter o seu ponto, o seu território único, né? A repressão da Índia ao movimento separatista lançou os Sikhs em uma escalada de violência que culminou no assassinato da então primeira-ministra indiana Indira Gandhi, né? Chegamos à China, e a China eu vou cortando aqui, tá? Então essa aula fica por aqui e a parte 2 vem no nosso próximo encontro, que aí seria já começando com a China. Valeu, pessoal, um abraço, fica com Deus, bom descanso, e a gente se vê daqui a pouco.